Eu ia falar a respeito do tamanho do pecado, né? O tamanho de Jesus falou que o tamanho do pecado também gera o tamanho da gratidão depois do arrependimento, né? Quando uma pessoa arrepende de ter pecado muito, ela fica muito grata também a Jesus. Então ele fica muito contente também. Ele não olha o tamanho do pecado. Aí eu ia colocar isso. Acabei vendo uns vídeos falando assim a respeito de tamanho pecado, se tem pecado grande e pecado pequeno. É lógico que o pecado maior é pior, né? É lógico que você faz um pecado pequeno, ah, tem menos intensidade do que se você, por exemplo, matar alguém. Se você fizer, por exemplo, uma pessoa que calunia, por exemplo, o pecado dela é menos grave do que uma pessoa que mata alguém, né? Mas também a calúnia pode gerar morte espiritual de alguém, né? Que muitas pessoas foram expulsas da igreja por calúnia, né? E pode gerar morte espiritual por causa disso, né? Então depende. Aí depende, é Deus que analisa cada pecado, né? Então, se o pecado da pessoa, se ela pecou muito, Deus ele não vai olhar isso. Deus vai olhar o tamanho do arrependimento. Deus, quando ele chega numa pessoa, mesmo uma pessoa que pecou muito, ele chega perto e a pessoa, sabe, derrete o coração para ele, ele não resiste. Deus, ele não resiste. Uma pessoa com coração humilde que se arrepende, ele não resiste. E ele fica tão feliz. O céu inteiro fica feliz quando a alma se arrepende. Porque Deus, ele é o pai do ser humano, né? Ele criou o ser humano. Então, o objetivo dele não é destruir o ser humano. Então, ele permite todo tipo de afronta que o ser humano passa para lapidar mesmo, né? Os dele vão ser lapidados. Então, sofre muito mesmo. Agora, ele quer extrair o melhor de cada ser humano. Ele quer extrair o melhor. E quando Deus repreende alguém, ele não repreende para humilhar e ele não repreende para punir. Ele repreende para a pessoa vir para ele. Ah, você está no caminho errado. Se toca. É tipo assim, né? Eu estou falando... Agora há pouco eu tive uma visão. Alguém da faculdade, da universidade, um guia me pegando no meu pé. Porque tinha pessoas da universidade, professores, que era parente de gente da congregação. E eles achavam a avó dele dessas igrejas mais ferrenhas. Só que assim, a igreja não é tão... Se ele quer saber disso, se interessa para ele, a igreja não é tão ferrenha quanto eu. Né? Porque muitos da igreja são muito maleáveis, permissivos. Por exemplo, o pastor Vladimir, da congregação, ele fala, gente, a gente negócio de evolução a gente faz, rasga e depois esquece. Para mim não. Isso se eu sei que é mentira, por que eu vou aceitar aquilo como verdade? E é mentira mesmo. E Deus já me mostrou tanta coisa, é que eu não posso contar tudo, senão tira a fé das pessoas. As pessoas têm que ir pela fé. Mas não existiu evolução, é ridículo aquilo. O que Deus me mostrou a respeito daquilo, que se eu contasse, vocês iam ficar com vergonha de vocês até. De ver que vocês acreditaram numa bobeira dessa. Mas eu não posso falar. Por quê? Porque Deus quer que vá pela fé. Ele quer que crê nele voluntariamente. E que não que crê só porque viu uma ferida, né? Tipo Tomé. Ele não quer assim. É isso que eu estou falando. Não existe tamanho de pecado para Deus. Sabe que às vezes, quando uma pessoa que pecou muito, por exemplo, matou, roubou, fez alguma coisa, algum bandido mesmo, vai na igreja, Deus fica muito contente quando converte. Só que o demônio, ele vai tentar derrubar depois a pessoa. Você era isso, você era aquilo, e agora vem... Porque a pessoa, que quando uma pessoa... pode ser qualquer um que se arrepender. Quando Deus, uma pessoa se arrepende de verdade, Deus abençoa. E aí depois a pessoa vai querer falar, pregar o evangelho, falar alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? O que eu já vi acontecer na igreja? Vai ser escarnecido. Você era isso, e tacam o passado da pessoa na cara, né? Jogam na cara. Então a pessoa fica ali, reprimido. É assim que o joio controla a igreja, o demônio através do joio. Então, é por isso que eles não conseguiram fazer isso comigo. Então eles inventaram que eu saí da igreja porque fui roubar absorvente, porque fui... o que mais que eles falaram?
Essas coisas, tomar marido dos outros, inventava essas bobeirinhas, entre outras bobeirinhas, porque não tinha o que falar. Né? Quando o demônio ele acha uma coisa grande contra você, ele vira sócio. Quando ele acha uma pequena, ele aumenta e faz você refém. Quando ele não acha nada contra você, ele fica inventando essas bobeirinhas. Ai, derrubou um papel de bala no chão. Ai, isso. Ai, porque não limpa a casa. Ai, porque não lava a rola. Nada disso. Tudo isso é conversa do demônio. Para afastar as pessoas da